pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Cláudia Hernandes aqui, mais uma vez, quinta-feira, 19 horas, para trazer para vocês o melhor conteúdo do mundo condominial. Você já sabe, né? Você já está inscrito no nosso canal? Não? Então faça isso agora, porque só assim você vai ter em mãos toda a informação que vocês precisam e assina não, ativa o sininho, eu sempre faço confusão, ativa o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que vão ser publicados no nosso canal do YouTube. Você sabe também que você pode ter o Jurídico Diz Que Pode para qualquer lugar que você for, em todas as plataformas de áudio, aonde vocês vão localizar a gente, e tem todas. Eu não vou dizer para vocês quais são, porque eu não decorei, são umas 12 ou 14. Eu ia desafiar você a fazer isso. Não vou pagar esse mico, porque eu vou errar. Mas em qualquer plataforma de áudio que você tiver aí no seu smartphone, você vai encontrar o Jurídico Diz Que Pode, e você carrega a gente para qualquer lugar. Vai caminhar, vai na academia e vai estar sempre atualizado das notícias. Hoje estou aqui dividindo a mesa com os meus colegas, o meu lindo, maravilhoso, que pega no meu pé, né? Leandro e a doutora Soraya. Dá um alô pro pessoal, Leandro. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Como você pode escutar a gente em qualquer lugar, é atemporal aqui as saudações, né? Estou muito feliz em estar dividindo a mesa com minhas colegas e na presença da doutora Paula, que nossa convidada. Eu falei o nome, era para eu deixar para você. Tá bom, né? Tá vendo? Ela fala que eu pego no pé com razão. Tá vendo? Tô bastante feliz aqui em estar, retomando, tô bastante feliz em estar aqui com vocês, estar na presença delas, e com certeza o episódio de hoje vai ser fantástico, como todos os outros, e todas as quintas-feiras tem acontecido dessa forma. Isso aí, pessoal. Doutora? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode, onde a gente compartilha com vocês informações relevantes, importantes e aplicáveis no mundo condominial. Nossa convidada hoje vai trazer uma esfera a qual ela é especializada, mas nós descobrimos nos bastidores que ela também é síndica. Nossa! Então, aguardem, fiquem conosco. Aguardem, vocês não podem perder, porque síndica, advogada e especialista na área trabalhista, então... Sempre vai ter muito assunto. Tem muito assunto, né? O nosso tema, como vocês já devem ter visto, vai falar sobre a importância, né? A saúde mental, os impactos da saúde mental e física no contrato de trabalho, né? Como que isso pode trazer um prejuízo para o trabalhador, né? O assédio moral, o próprio dano moral, como que o trabalhador, o empregador, como ele deve agir, como ele deve tratar e como isso impacta no dia a dia do funcionário, do colaborador. Tanto faz ser orgânico quanto o da terceirizada que você pode ter no seu condomínio. É uma questão muito cara, muito importante e que já é motivo de estudos, né? Até a própria OMS diz que estima que os transtornos mentais como ansiedade, depressão, afetam pelo menos, gente, olha esse número, 274 milhões de pessoas no mundo e tem um impacto econômico significativo com perda de produtividade e investimento em tratamentos médicos. Então é uma situação muito séria, um tema muito importante que a gente está trazendo aqui para vocês e claro, com o olhar expert da nossa convidada, a nossa querida doutora Paula Saad. Muito obrigada pela sua presença, por favor se apresente para a nossa audiência. Muito obrigada pelo convite, o meu nome é Paula Saad, eu sou advogada há 29 anos, caí de paraquedas na área trabalhista e amei. E desde então eu me dedico, na maior parte do meu dia, a essa área. Com o tempo, né, e esses anos de trabalho, eu percebi que um olhar mais humano para os empregados é muito importante. A nossa colega falou dos impactos, né, para os empregados, mas a gente não pode esquecer que o empregador também sofre. Sim. Né? Uhum. De forma material, porque às vezes ele tem condenações elevadas, ele se responsabiliza, de repente, pelo tratamento de um empregado. E quando a gente fala de condomínio e rateio, essa é uma matéria muito importante. Isso pesa mesmo. Pesa bastante. Como síndica, que estou sempre lá, né, vendo como que a gente vai fazer e
mensurar os gastos, né? Tentar evitar aumentos das cotas, tudo isso é muito importante. Qualquer situação anômala ali já abala o condomínio e a estrutura do condomínio. Né? Então o abalo é de ambas as partes, né? O síndico tem uma responsabilidade muito grande, porque ele não fala só em nome dele, né? Exatamente. Em nome de toda uma comunidade. Legal. Doutora, diante desse contexto, né, são números expressivos, né? 264 milhões de pessoas com essa moléstia, com esse sofrimento, é algo muito impactante. Como que você poderia colocar para a gente quais seriam as maiores causas do surgimento desse tipo de problema no ambiente de trabalho? Então, eu queria começar falando que as questões do condomínio, elas sempre foram, elas sempre giraram em torno do quanto cada condomínio vai gastar. Sempre foi a nossa maior preocupação. E essa relação, principalmente nos condomínios residenciais, mas também nos comerciais, ela é quase uma relação doméstica, né? Quando a gente fala de condomínio residencial, essas pessoas que trabalham no condomínio, elas estão muito próximas de nós e das nossas famílias, dos nossos convidados, né? Então, o que eu percebo é que muitas vezes os síndicos, eles não têm a consciência da necessidade deles mesmos serem treinados em como olhar para esse condomínio, para esse grupo de pessoas que trabalham, né? Seja empregado orgânico ou seja empregados de terceirizadas, e ele acaba relevando, porque o trabalho dele é mais importante, porque é lá que ele tira o dinheiro, inclusive para pagar o condomínio, né? A esposa se trabalha também, mas se ela está ocupada com as tarefas domésticas, ela também não tem esse olhar, né? E assim por diante. Então, assim, muitas vezes a gente acaba percebendo que os empregados do condomínio são submetidos a situações tão graves quanto outros empregados de empresas que produzem, que são produtivas, né? E aí, o que acontece? A gente acaba tendo, sim, empregados doentes, mas mesmo quando a gente não fala em empregados doentes, a gente gera muita mágoa. A gente sabe que a mágoa, o doutor, como advogado atuante na Justiça do Trabalho, sabe que a mágoa é um grande fator para a propositura de reclamações trabalhistas. Às vezes o condomínio ele cumpre com todas as suas obrigações contratuais e um empregado... Aquele rancor ali... desencadeia. Elevado. Então, o que eu percebo é que as pessoas precisam de muito treinamento, né? Então, o síndico precisa de treinamento, os condôminos precisam de conscientização, o zelador, a figura do zelador, para aqueles que têm o zelador, ele precisa também ser treinado, porque a pessoa no dia a dia que tem contatos com... Lida mais exatamente. fortemente com eles. Ele também precisa de treinamento, né? E além de tudo, que eu sempre falo, é a importância de se observar a legislação. A gente tem uma legislação muito exigente, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que ela nos auxilia a oferecer aos empregados um ambiente de trabalho saudável. Eu sou uma fã, eu sou uma defensora do ambiente de trabalho saudável. Eu penso que o empregado que trabalha no ambiente de trabalho saudável, ele produz mais. Com certeza. Com certeza. Né? E eu acho que falta muito isso à cultura brasileira, né? Então, mas a gente está trazendo principalmente para os condomínios. E falta, né? Por essa relação muito próxima, que eu acabei de falar, e porque o síndico, quando ele é profissional, ele é uma pessoa um pouco mais atenta, mas a gente tem muitos síndicos que não são síndicos profissionais, que são condôminos, e não tem essa consciência. E às, vezes a questão pode surgir, o síndico até trata o trabalhador de uma maneira adequada, mas talvez por omissão, por falta de experiência, ele não está observando como que os condôminos estão tratando esse trabalhador. Né? E daí afeta o ambiente de trabalho. Exatamente. O ambiente ali. Né? E a atitude do condômino é muito importante, os síndicos terem essa consciência que a atitude do condômino, ela vai refletir no condomínio. Afeta todos, né? Então, se esse trabalhador sofre um dano moral, ou se esse trabalhador ele é vítima de um assédio moral, por parte de um condômino, ele não vai processar o condômino, ele vai processar o condomínio, porque
essas situações, elas são geradas no ambiente de trabalho, durante a execução do trabalho. Exatamente. Né? Ah, bom, mas e aí, o condomínio vai pagar, não vai fazer nada? Não, ele tem mecanismos processuais depois para ser ressarcido por essa atitude isolada daquele de morador. Um condomínio, Isso. né? Mas, no momento, quem vai responder é o condomínio. Então, a conscientização é muito importante. E, lamentavelmente, né, fazendo uma breve pesquisa no site do TRT, a gente vê várias decisões nesse sentido, né? Essa semana mesmo eu vi o porteiro que foi agredido pelo morador, né? Ele recebeu uma indenização por danos morais pela condenação do condomínio. O condomínio é que foi condenado a pagar a indenização para o trabalhador. Nada impede que o condomínio faça uma ação regressiva contra aquele morador que agiu de uma forma inadequada, desrespeitosa, para poder reaver isso. Mas sempre é o condomínio que vai responder. Sempre. E aí, na hora do rateio? Não é mesmo? Porque... E o trabalhador também, pensando assim, num prisma, o trabalhador pode até pensar em processar na esfera civil o agressor dele ali, né? Sim. Mas ele vai optar na esfera civil, vai optar na esfera trabalhista, onde a gente sabe que existe uma proteção muito maior. Na trabalhista. Né? Existe uma situação, então Exatamente. E fora que na trabalhista você tem todo o suporte econômico do condomínio ali para suportar a eventual condenação. Né? Como pessoa jurídica, ele vai optar até por esse fator, dúvida. Né? Tem mais a garantia do recebimento. A garantia, sem dúvida. E deixa para o condomínio que se volte contra o condomínio que causou, né? O causador. Exatamente. Então, doutora, a gente pode enxergar diante desse quadro que existe um despreparo, né, de quem está no comando. Então, do síndico ou do empregador, estou falando, já mudando para uma outra questão. Então, o que poderia fazer? O que pode ser feito para mudar essa visão? Né? Porque senão traz consequências financeiras, né, para as empresas e para os condomínios. O que você poderia falar nesse sentido? Eu penso, parece muito singelo, mas tudo é treinamento. Tá. Tudo é conscientização. Então, cabe ao síndico, como responsável por aquela comunidade, de repente, chamar uma reunião extraordinária para conscientizar. Se ele percebe que naquele condomínio a grande queixa dos seus empregados é em relação a tratamentos dos mais diversos, né? Às vezes é de uma unidade, às vezes é de outra, né? Não existe assim uma coisa focada em um condômino, mas ele está percebendo que existem queixas, então ele tem por obrigação investigar e chamar uma reunião, né, extraordinária, convocar para treinamento, alertar as consequências, né, desse tipo de comportamento. Né? Agora, a gente está pensando assim, por exemplo, eu sou síndica de um condomínio muito pequeno, nós somos 15 moradores, né? Bom, mas e aí, como é que a gente faz para conscientizar um condomínio que tem 200, 300 ou unidades, né? Às vezes até mais. Isso também é uma questão muito delicada, mas necessária. Sim. Porque sempre resvala na responsabilidade de todos. De todo mundo, financeira e pessoal, né? Às vezes, quase como uma medicina e segurança do condômino, né? Exatamente. Faz uma inversão do que é aplicado dentro das empresas, né? Essa orientação, essa educação, esse acompanhamento de estar sempre reiterando as informações. E tem um círculo, né? Entra funcionário, sai funcionário, entra condômino, sai condômino. Exatamente. Então, a todo instante tem que estar reiterando reforçando esses o condômino, dados. Ele não tem essa visão de que a ação dele ali pode gerar... eu acredito que a maioria não tem. A visão de que a ação dele pode gerar um problema na seara trabalhista para toda a coletividade. Né? Agora já vai saber. Vai saber. Mas normalmente nas convenções está lá, né? Tem que tratar com respeito, sem agir de forma que não ofenda a honra e os bons costumes. Você não vai acreditar que nós fizemos uma assembleia para atualizar o regulamento interno e sabe o que foi a pauta? Aplicar multa direta, não tem advertência, para o morador que desrespeitar funcionário. Então, essa é uma forma... Se o treinamento não dá certo, você aplica a multa. Exatamente. Olha que coisa mais maluca, né? É sempre na dor, né? É sempre na dor. É sempre na dor. É uma loucura isso, gente. E assim, não adianta ser uma multa muito baixa.
Porque dependendo que do valor compensar. da multa, a pessoa paga e sai a vida rindo. que segue e continua fazendo. Mantém, né? Exato. Né? E continua fazendo. Então, assim, os condomínios mais antigos, eles também têm que ter preocupação, sim, em, de repente, rever suas regras, Até estabelecer né, outras formas. Exato. Até para não mostrar que o síndico está sendo conivente com aquela situação. Exatamente. Que eu acho que isso que é o que pesa dele, mais. né? Ele está fechando os olhos para aquilo. Não, eu estou atento, tanto estou atento que modifiquei o regulamento para essa questão. Fazendo uma interpretação da legislação, a gente consegue, independente de ter no regimento, na convenção, uma previsão expressa ali, mas a interpretação de todo o arcabouço jurídico que existe, é possível você fazer uma construção de interpretação para poder penalizar essa pessoa pela conduta. Mas a gente sempre volta naquilo, né? O óbvio precisa ser dito. Então, se está escrito, é muito mais fácil de você trabalhar, porque uma coisa é eu chegar e construir uma interpretação de várias normas, outra coisa está ali na cara dele, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, ainda que o condomínio não tenha na convenção essa estipulação, né, essa previsão ali normatizada, de outra forma o síndico consegue, né? A gente ainda tem essa possibilidade. Só que é o que você aí falou, entra a dignidade da pessoa humana, entre os princípios que estão previstos lá protetivos da legislação trabalhista da CLT, enfim. Sim. Isso. As próprias condenações, né? Sim, exatamente. Exato. Mas se trouxer pronto, escrito, melhor. Bem facilita. melhor. Por isso a importância de atualizar os instrumentos. Não existe discussão. Então, se você tem a prova da convocação dos condôminos para essa reunião extraordinária, se você tem a prova da explanação, né? Porque vai vir uma ata, tudo que foi falado nessa reunião. Se você até pode, de repente, contratar um psicólogo, sim, né? Para essa conscientização. Quer dizer, o síndico ele está cumprindo com a sua função, né? Porque o síndico hoje ele tem grandes responsabilidades, tanto na esfera civil quanto na criminal. Na criminal, exatamente. Então, assim, a gente pensa que é fácil, né? E chega lá, eu sou candidato, porque eu vou ter 50% de redução da cota condominial, alguns isenção completa, né? Parece salário. muito atrativo, Sim. né? Mas muitas pessoas não têm consciência da responsabilidade que ele carrega. Exatamente. Né? Então, a gente está falando da saúde mental e física do trabalhador. Quem é essa pessoa que vai garantir, ou que vai buscar garantir um ambiente de trabalho saudável? É o síndico. Então, ele precisa, numa reclamação trabalhista, por exemplo, mostrar que ele convocou, que ele treinou os condôminos, que aquilo não passa de um mero aborrecimento, por exemplo, que pode ter sido uma pequena desavença e não um dano moral, um assédio moral. Algo mais pessoal. Que o problema que as pessoas trazem não tem cunho profissional, pode ser um problema de família, né? Quantas pessoas desenvolveram problemas de saúde por causa da pandemia? Eu mesma desenvolvi transtorno de ansiedade. Por muito tempo eu fui medicada. Então tem muitos fatores que independem do ambiente de trabalho. Então o síndico tem que buscar demonstrar que ele trabalhou para esse ambiente de trabalho saudável, e que se o empregado desenvolveu algum problema, não foi ali. Não foi. Ele teve um olhar cuidadoso, pode ter sido, desencadeou de uma outra maneira, mas não por conta do motivo que ele está falando. A doutora falou da pandemia, né, e é importante levantar isso. Foi um momento muito difícil para todo mundo, né? O isolamento também trouxe essas consequências de transtornos, né? Da pessoa, de repente, estava indo trabalhar todo dia, sai todo dia para trabalhar, de repente teve que fazer um home office. Mas, por outro lado, teve aqueles funcionários que não poderiam ficar em home office. Exatamente. São os trabalhadores que tinham que estar ali na frente do seu posto de trabalho, como no caso dos porteiros, né? Como é que você vê isso, né? Porque também teve esse problema, o medo da doença, o medo do vírus. E eu tenho que me expor no meu ambiente de trabalho, porque eu não tenho opção. Então, isso também foi um desencadeador também de problemas, não foi? Foi. E como não dizer que o condomínio nesse momento, apesar das circunstâncias que não dependeram da nossa vontade, como não dizer que o condomínio é responsável? A gente tem a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Isso. Né? A objetiva independe de prova, o empregador assume o risco quando é uma atividade periculosa. Na subjetiva depende de prova. Mas e a Covid?
Então, não seria aí um risco objetivo do empregador? Sim. Né? Ele está assumindo o risco ao pedir para esses empregados virem de ônibus, né? Virem de transporte público trabalhar. Exatamente. Então, assim, no meu condomínio, eu gerei uma insatisfação porque, na verdade, eu coloquei todos os trabalhadores para trabalhar 12 por 36. Eu falei, bom, então eles ficam menos tempo expostos porque trabalham um dia sim, um dia não. Por outro lado, eles ganham horas extras. E aí eles, de repente, viram que não iam ganhar. Aí pronto. Você Já quis desagradou. proteger. Eu quis proteger a saúde e gerei um outro problema. Outro problema. Exato. Você entende? Mas a responsabilidade estava na minha mão. Eu tinha consciência que um deles poderia contrair a doença, poderia vir a óbito. E trazer aí? De fora, porque ele também estava exposto na rua Exatamente. indo e voltando do condomínio, mas, né? assim, a questão do uso da máscara, a gente mais em casa, claro que existe esse risco, mas eu ainda acho menor o risco dos condôminos do que eles em transporte público. Sim. Porque a gente sabe que, apesar das máscaras, muitas pessoas Se acabaram contaminaram. contraindo a doença. E aí, como é que ficaria? Então, é sempre muita responsabilidade. Naquele momento, eu acredito até que o meu problema também foi gerado por essa responsabilidade. Como que eu vou lidar com essas pessoas? O que eu vou fazer, né? Para minimizar, né? Exatamente. Então, na minha cabeça, na minha forma de raciocinar, eu vou tentar diminuir o tempo de exposição a algum risco. Porque não tinha como, Não né? tinha. Não tinha alternativa. Partindo da premissa, eu acho que a sua análise foi correta mesmo, porque você está tentando adequar uma questão que envolve higiene e saúde, né? Que acaba tendo uma preponderância em relação à questão patrimonial das horas extras, né? Exato. Então eu acho que assim, gera, mas não deixa de gerar insatisfação ali. Lógico. Que daí deixa o Pega o ambiente bolso. ali em termos mais políticos e de administração um pouco mais instável, né? Mas do ponto de vista de segurança, acho que do ponto Foi de o vista melhor a ser trabalhista, feito. foi o melhor, Naquele momento, foi Naquele assim que eu momento. entendi. De tanta insegurança. Agora, imagina no dia a dia, independentemente de pandemia, as decisões que os síndicos têm que tomar. Né? Então, a gente até agora falou de saúde mental. E a questão da integridade física? E os acidentes que podem acontecer Acidente no do condomínio? trabalho, falta de ergonomia. Exatamente. Eu não era síndica, mas o zelador do prédio, ele não trabalha mais lá, mas eu ainda não era síndica. Ele resolveu subir no muro para limpar o muro sem cinto de segurança, sem nada, e ele caiu. Nossa. E ele disse que quando ele percebeu que ele ia bater a cabeça, ele se virou de uma maneira e ele quebrou a bacia. Nossa. Meu Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. E se ele tivesse ficado com alguma sequela definitiva? Pronto. Que tipo de ação ele poderia ter movido contra o condomínio? E o Dano condomínio- material, perda de, ainda que um percentual baixo, né, mas algum tipo de perda de capacidade Perda funcional. laborativa, perda Total, funcional. total. A gente tem que indenizar, né? Tem que ter indenização por dano Vitalícia. material, Pensão vitalícia. vitalícia. Tem a indenização por dano moral, material. Estético. Lucro De cessante. repente, exatamente, de repente Aí estética. a única A alternativa lista é grande. O único caminho de defesa para o condomínio numa situação dessa é alegar culpa exclusiva, mas para isso você precisa ter elementos de prova de treinamento. Não tinha nada, Mas ele é uma não tinha situação, não nada. tinha EPI provavelmente, né? Ele subiu por ele. É. Ele não estava usando bota, ele não estava usando macacão, ele não estava usando cinto de segurança, ele não tinha absolutamente nada. O adicional que ele recebe não lhe dava o direito de tinha subir no adicional. muro. Pronto. Mas nem adicional ele recebia. Não ele recebia? subiu da cabeça dele. Ai, meu Deus. E o mais, assim, o que mais me surpreendeu, e sempre foi assim desde que eu mudei para esse condomínio, que eu não era síndica, mas os porteiros sempre eles se socorriam de mim. Eles não ligavam para o síndico. E eu trabalhava a 60 metros da minha casa. E aí o porteiro ligou e falou, doutora, pelo amor de Deus, vem aqui, o zelador caiu. E ele está urrando de Meu dor. Deus. E aí eu saí correndo e na hora eu vi ele paradinho e falei, meu Deus do céu, será que ele morreu? Pode Primeira coisa que vem é imaginar essa. a Pânico. consequência. Ele é moço. Quanto Super tempo jovem. de indenização por danos materiais se ele tivesse morrido, batido a cabeça? O tamanho da responsabilidade do condomínio A perda de uma vida. pela perda de uma vida. Quanto que a gente ia ter que indenizar
a esposa dele e a filha, que só tinha 6, 7 anos na Meu Deus época. do E céu. nada disso seria o suficiente, né? Não Não seria, não seria mesmo. E olha, eu estou contando apenas uma história de um condomínio de 15 apartamentos, né? São 15 unidades, um mundo muito pequenininho. Para fazer um rateio de uma indenização, Exatamente. muitas vezes, assim, não vou dizer milionária, mas pode chegar a ser Pode milionária. Pode Perder chegar, isso, né? Isso, né? Pode chegar a milionária, sim. é que a justiça do trabalho, ela não pesa muito a mão. Quando... Mas como? No dano moral, no dano moral pode limitar um pouco, mas no material, no que daí material é que- nossa, isso Se É. pedir de uma vez só, eu estou fazendo um recurso que o juiz teve a sensibilidade de condenar a minha cliente a pagar, não é um condomínio, a pagar por mês. O funcionário faleceu. Ah, tá. 2/3 do salário dele até que ele completasse 77 anos. Caramba. Mas o advogado dele está recorrendo porque ele quer receber De tudo uma de uma vez. vez. Dá mais de R$1 milhão. Prefere receber tudo uma vez, mesmo com o descontinho Não que dá, tem né? ali, Como é do que você divide entre 15 pessoas? É. R$1 Não milhão tem, reais. Não tem condição. Inviabiliza o funcionamento de uma empresa, do condomínio, não importa o que seja. Então, o síndico tem que estar muito consciente. Eu não estou querendo amedrontar. Mas Eu tô precisa. querendo- Não, tem que colocar mesmo, assim, doutora. Pode falar que a gente não está nem aumentando. Você está falando a realidade, o que acontece. É bom para todo A mundo. Cláudia tentou diminuir aqui a lição de trabalho. Não pesa muito, não. Pelo menos nos meus casos, não, né? Então, Parece que eu estou colocando terror, mas é muita responsabilidade. Bom, graças a Deus, esse zelador do meu condomínio, ele não teve sequela nenhuma. E a gente garantiu 1 ano de estabilidade. E depois ele ainda trabalhou alguns meses, foi mandado embora. Ele nunca entrou com uma reclamação trabalhista e, graças a Deus, já prescreveu. já passou 2 anos. Ai, graças a Deus, dá até um alívio. Mas vamos imaginar que esse acidente tivesse trazido um dano estético, uma sequela. perda de capacidade ainda que Movimento. parcial, e que o condomínio se visse condenado. Bom, e aí? O que a gente vai fazer? O que esse síndico fez? Qual Até foi a onde ele cautela? agiu, né, para evitar, ou pelo menos para tentar evitar uma situação dessa. Né? Ele deu treinamento para os seus empregados, ele trouxe conscientização da importância do uso do EPI. Alertou. Ai, doutora, Não essa é? parte é complicada. Fiscalizar o uso de EPI, ninguém Exatamente. faz isso. Então, Mas tem que, A né? começar como usar. exatamente. Como usar o EPI, né? Não, é assim, vai muito lá atrás. É a validade do EPI. A aquisição dele. Né? Qual é o com CA, exatamente, não sabe qual que é, como usar, qual comprar, não sabe nada. Validade Tem o PGR descarte. pra quê? Então, mas Pra acontece guardar na gaveta. Da compra ou descarte. Mas o condomínio tem um DP, o condomínio tem um RH, ele tem da administradora, mas a administradora Não tá atenta. ela está Não. atenta a tantos condomínios Não. que é Por isso inviável que é ela... recomendável uma empresa Né? de segurança e medicina do trabalho Exatamente. fazendo um acompanhamento mais perto. Exatamente. De vez em quando trazer essa empresa para dentro do Isso, seu passar um condomínio. treinamento ali. A doutora pode até deixar isso mais claro para os nossos ouvintes aqui. A questão, eu falei do PGR, a gente tá na brincadeira, mas é sério. Todo condomínio, ainda que o seu funcionário seja de uma terceirizada, ela é obrigado a ter o PGR? Todo empregador é obrigado. O empregador doméstico não, mas o condomínio é obrigado a ter. Pronto. Toda a documentação de engenharia, segurança e saúde do trabalho. Que ele sucedeu o PCMSO, né? Não, PPRA. você deu o PPRA, que é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Isso, né? acho que é legal a gente abrir. Porque ele é muito personalizado. Sim, Para cada condomínio, ele vai verificar cada setor, funções as existentes. funções, o que precisa ter. Então, aquilo já direciona o síndico, né? O que ele Exatamente. precisa O que ele fazer, precisa. né? Mas explica, doutora, o que é esse documento? São documentos que o condomínio precisa obter anualmente mediante a contratação de uma empresa especializada. Essa empresa ela envia um técnico em segurança de trabalho e um médico. Ele faz esse estudo, ele elabora um laudo, entrega para o condomínio e o condomínio deve observar tudo que ele está prescrevendo para evitar risco de acidente, para evitar doenças do trabalho, porque tem algumas situações que podem ser consideradas, por exemplo, insalubres. Então, como evitar que o seu empregado fique doente
né, pela utilização, por exemplo, de produtos químicos. Né? Tem a questão do gerador dos prédios, aí a gente vai mais para a questão dos condomínios comerciais, que dependem de geradores mais potentes. Né? Os condomínios mais antigos têm um tipo de gerador que só dele instalar já gera o direito à periculosidade, o adicional de periculosidade. A diesel, os mais modernos têm já uma outra forma de serem instalados, então essa questão da periculosidade já está superada. Já cai. Né? Então, até onde vale a pena ir para esses condomínios mais antigos? Fazer uma reforma em relação ao seu gerador. Que você vai economizar no adicional, que você não vai precisar pagar. Tudo parece gasto, né? Mas então. Não é. Eu entendo que isso é um investimento. Acaba se tornando. É investimento nas pessoas. A gente não tem material mais precioso do que o ser humano. E a modernização de um gerador, por exemplo, além de trazer esse benefício de não expor o trabalhador, você também vai ter menos manutenção. Uma redução no consumo. Porque normalmente os geradores mais antigos são motores de veículos, né? Alguns deles, né? A diesel ainda. Então Os bem antigos. Os bem antigos, mas eu fui síndico também de um condomínio de 18 unidades de também 1980 e pouco, acho que ele foi entregue em 1982, assim, era um monstro o gerador ali, porque tá lá há muitos anos, né? E tinha esse problema do zelador ficar exposto ali, né? Tanto que os síndicos anteriores é que quando desligavam o gerador, eles que abasteciam o síndico, que não deixavam funcionário. Não deixavam funcionário, mas aí eu entrei lá, fiquei pouco tempo, mas estava dentro do planejamento fazer a substituição disso. Né? Excelente. E como faz nesse temporal, esse vendaval que aconteceu sexta-feira? Eu não estava em São Paulo. Não, foi horrível. O zelador voltou, ele já tinha ido embora para casa dele, ele voltou, ele dormiu no condomínio, porque o zelador do meu condomínio não dorme, ele abasteceu mais de uma vez, a síndica não estava lá para fazer isso, né? Então, e o meu prédio ainda é um gerador a diesel. Então, tem todas essas questões, né? Mas a gente tem a questão do tempo, disposição, né? No caso dele, foi uma coisa muito pontual, né? Mas na periculosidade não tem o tempo, né? Basta estar próximo. Então, mas aí Então, e se aquilo explode? Pois é. Por isso que pode ser a qualquer momento. Na incapacitação, na morte. Isso. Não é? Então, assim, e aí, e a síndica tá onde? Ela tá na praia se divertindo? Né? Onde ela estava nesse momento? Nesse momento, porque aí a gente tem Ou foi levada pelo temporal também, porque esse temporal né? Então, tem muitas coisas que o síndico tem que pensar. Muitas coisas. Parece fácil, mas não tem nada de fácil. Não tem nada fácil. Nada. É porque a lida, né? O lidar com o ser humano já é muito complexo. Exatamente. Né? E você lidar com um funcionário e não ter um mínimo de empatia, ali você fica difícil, você prejudica o ambiente de trabalho, é ruim para o trabalhador. Eu digo isso porque nós tivemos uma sentença, não foi do meu condomínio, tá? Não foi dessa vez. Porque, olha, auditora. Não, aconteceu uma coincidência, depois eu vou te contar. Sim. Essa tem que compartilhar. E parece que o morador jogou um ovo na cabeça do funcionário, do manutencista, eu acho, né? E ele foi reclamar com o síndico. Olha aqui, aí foi motivo de chacota com os outros funcionários. Jogaram o ovo nele, não sei o quê. E o síndico, ao invés de acolher, ter empatia para falar, não, pera um pouquinho, qual foi de qual torre, qual prumada? Vamos, mas não tem câmera? Não, vamos tentar descobrir. Alguma coisa ele tinha que fazer. Ele falou assim, mas olha aqui o meu estado, tá? Falei, isso não foi nada. Eu falei, não, mas procura seus direitos, não tá feliz, procura seus direitos. Foram essas palavras. Pronto. Poxa. Então você fala assim, gente, como é que alguém tem coragem? É uma humilhação. E as consequências para o condomínio diante dessa humilhação? Então, é uma coisa assim, você vê, ele fez tudo que não podia fazer. Exatamente. Né? Não teve o mínimo de empatia com o funcionário, apoiou os demais que estavam tirando sarro dele. Então foi uma humilhação. Entrou com a ação e ganhou. Claro. Levou testemunha e falou, não, aconteceu isso mesmo. E o síndico fez alguma coisa, não fez nada, até deu risada junto. Bem feito. Então. Bem feito pela condenação.
Tem que aprender a lidar com as pessoas. Não é nem um despreparo de ser ou não síndico, né? É uma questão de humanização, né, gente? Pelo amor de Deus, já estamos num estado que isso não se justifica em lugar nenhum. Não cabe, né, Não mais. cabe. Não se cabe justifica mais. em lugar nenhum. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, né? Porque realmente a gente está vivendo num mundo tão frio, né? Onde as pessoas pensam em si próprias, não está preocupado com o próximo. Se coloca no lugar do outro. Nós somos, doutora. Graças a Deus nós somos. É o que a gente sempre fala, que o Jurídico Diz Que Pode tem esse intuito mesmo, tem esse objetivo de levar para o condômino, para o síndico, para o conselheiro, para aqueles que querem pensar em morar em prédio, em apartamento, essas informações exatamente também para trazer que é uma realidade. Né? Para conscientizar mesmo. Educar. É isso. Às vezes não tiveram acesso falta às de informação, sabe? É falta de informação. Alguns têm, e mesmo informados, continuam fazendo coisa errada. É que nem o nosso papel de advogado. Vocês falam, olha... mas porque a gente nunca fala o que o cliente quer ouvir, né? Tem isso. Quando o que o cliente quer ouvir é o jurídico diz que pode. Agora quando eu falo disso que não pode, aí você já não serve. Essa canequinha eles quebram. Não serve. Infelizmente tem muito disso, né? E essa questão de saúde mental, o impacto de um problema físico, pode ser por um acidente ou por uma falta de ergonomia. Já tive casos que o porteiro trabalhava em cima de um banco. Não era uma cadeira confortável que ele pudesse descansar. Ele fica sentado 12 horas. Tem que pensar nessa cadeira. Fica 12 horas sentado num banquinho. Precisa ser trocada, né? Permanentemente, né? Não tem cabimento, não cabe mais. Você tem que olhar para o outro e falar assim, eu gostaria de estar sentada aí o dia inteiro. É confortável? Minhas costas vão doer? A simpatia precisa ter. Precisa ter. É o que está faltando no mundo. Exatamente. E isso causa um impacto não só financeiro, como também dentro da Previdência. Sim, Quantos afastamentos, eu não sei se a doutora teria números ou uma projeção de quanto que isso acontece por conta de acidentes do trabalho e de doenças profissionais, que são coisas bem diferentes. São diferentes, mas a doença do trabalho, em termos previdenciários, ela se equipara ao acidente. Sim. Né? Então, essa questão da ergonomia, ela é muito importante. Porque se o empregado, ele vai ter que provar por meio, né, de uma perícia médica, mas se o empregado, ele desenvolve uma doença ortopédica, né, um problema na coluna, um LER, DORT, porque está ali sempre no interfone, apertando o botão da garagem ou do portão de pedestre. Que é um movimento repetitivo, né? Exatamente. Se ele desenvolve essa doença é equiparada ao acidente do trabalho. Ela tem pode ser incapacitante de forma parcial ou total. E a consequência é a mesma. Ele tem a estabilidade quando ele retorna ao trabalho, e se ele não tiver mais condições de trabalhar, o condomínio está sujeito, sim, a uma reclamação trabalhista, tendo que pagar a indenização por danos materiais, né, até que ele complete a idade de 75 anos, em torno dessa idade, que o IBGE fala que o homem vive, né? Se é o homem, a mulher vive um pouquinho mais. O dano moral, porque ele não teve as condições que ele deveria ter, né? Não foi ofertado a ele condições ergonômicas adequadas, né? Então, pode acontecer. É claro que não é só por causa de uma cadeira que automaticamente o condomínio vai ser condenado. É preciso fazer um estudo da infância dele, né? Se ele trabalhou desde cedo, onde ele mora, o tipo de cama, os trabalhos braçais que ele faz durante isso tudo dentro de uma perícia, dentro do lar, se ele ajuda, se ele não ajuda a esposa dele, ou se é uma mulher que também pode estar trabalhando no condomínio, se ela, além do trabalho dela no condomínio, ela desenvolve trabalhos domésticos, lavar roupa, por exemplo, pode ser uma coisa pré-existente, né? Uma coisa que a pessoa já tivesse. Pré-existente, uma doença degenerativa, fatores próprios da própria faixa etária. Mas aí a gente cai no problema, por exemplo, da degenerativa,
Eu tenho muito no meu escritório que os peritos médicos, eles dizem o seguinte, de fato, a doença trouxe o problema, mas o trabalho agravou. Né? Daí vem aí pronto. Ali, o agravamento também então, se enquadra. Dá pra doutora deixar uma dica pro síndico, pra síndica, dar uma geral no condomínio pra ver como tá a altura de mesa. Fala mais sobre o que ele é. precisa entender a altura de mesa, ele precisa entender o tipo de cadeira que ele oferta para os porteiros, ele tem que ter consciência do trabalho dos faxineiros, porque os faxineiros trabalham muito tempo em pé, fazem movimento repetitivo na medida em que varrem, em que regam o jardim, limpam. Então, às vezes você entra no elevador, eles estão limpando o espelho do elevador, as paredes, né? Aquele sobe e desce constante. Do ombro, né? Então, isso também é necessário, um estudo e treinamento. Gente, tudo é treinamento. Exato. Sim. Empatia e treinamento. O legal, de repente, é o condomínio, além de todos os laudos, ter o laudo ergonômico apontando os fatores de risco e, aqui, a faxineira precisa fazer tanto de pausa. Precisa ter a rotatividade das atividades. Mas os laudos já trazem isso, né? Então, muitos condomínios que contratam esse serviço, eles não leem. Quer dizer, eles pagam uma grana para fazer isso e guardam na gaveta. Eu até acompanho, quando faz, conclui, chega, lê, vê que tem que fazer uma exigência, mas não consegue. Não põe em prática. Não põe em prática. Não põe em prática. Então foi um desperdício. Treinamento. Foi um desperdício porque fez toda a documentação que e gavetou. Então acaba. Exato. É o que a Vera fala, né? No caso das manutenções. Né? Isso é um custo ou é um investimento? Exato. É um investimento se você põe em prática. É custo se você engaveta. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Ela fala bem isso. Exatamente. Ai, gente, quanta informação importante para você, síndico, que está nos acompanhando. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Para você promover um ambiente de trabalho produtivo, saudável, você tem que ter... Não é só a parte técnica, né? Onde você vai contratar uma empresa, vai colocar a casa em ordem, você vai saber que cadeira que você tem que colocar pro seu porteiro, que tipo de produto químico que é ideal para aquela limpeza, para não gerar uma insalubridade, uma periculosidade, mas também empatia, né? De como você trata o seu funcionário, que é ele que tá lidando do seu patrimônio, cuidando de você, tá ali por perto, são os seus olhos que estão ali. Então, é importante, né, doutora, ter esse cuidado, essa empatia. Olha, adorei. Pena que tá acabando, né? Já chegou. Hoje passa muito rápido. Eu gostei, passou muito rápido. Nem falamos de assédio, nem falamos porque assim, o assunto vai fluindo, vai com uma qualidade. É muito rico, é um assunto muito rico. E vasto, né, doutora? Eu queria até deixar a dica para o síndico que ele não só como representante do empregador tem que ter esses olhos, mas se ele contrata empresas terceirizadas, ele pode e deve cobrar dessas empresas esse mesmo tratamento que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Né? Porque amanhã ele pode ser responsabilizado por uma má contratação. Então, se o empregado é orgânico ou se ele é terceirizado, a preocupação deve ser a mesma. Eu sempre falo, você pode delegar, mas não delargar, né? Porque você contrata a terceirizada, você não pode fechar os olhos pro resto. Não, é da terceirizada, não é comigo. Ah, não, mas fala com a terceirizada, não é. Não é, porque a responsabilidade, a princípio, ela é subsidiária. Mas se você vacilar, ela pode ser solidária. Não é? E se não for solidária e sim subsidiária e essa empresa sumir, pronto. Nem me fala, que foi o tema do outro podcast que a gente fala assim, que dá um desespero. Dá um desespero, mas aí não eu já paguei, chorar. doutora. Vai pagar de novo. Quem paga mal, paga duas vezes? É bem isso. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Aqui a gente vai te dar uma lembrancinha, um mimosinho do Jurídico Diz Que Pode. A gente gosta que presente tem que abrir. Tem que abrir, a gente vai ver a reação. Pôr na minha bolsa. A gente brinca que essa funciona. Quer dizer, a gente não assina mais ata, porque tudo é verdade, que coisa estranha, né? Eu vou sair assim, sem nada na mão. A prova que eu estive aqui. Ainda é um suportinho de celular. Olha na ponta. E, como diz a Laine, ela escreve. Exatamente. Então tá bom. Ai, olha que bacana. Adorei. Ai, que bom. Ai, gente, olha. Que chique. Olha que chique. Não é? Adorei. Que bom. É de vidro, não pode colocar no micro-ondas, mas pode colocar uma bebida bem fresquinha. A cerveja, por exemplo. Então tá bom. Bom que meu marido não veja. Então escolhe.
Que bacana. Um dia a gente traz ele aqui. Ele é advogado também? Não, ele é contador, empresário. Mas pode ensinar também muita Pode ensinar coisa. muita coisa. Pode, Contabilidade dentro dos condomínios? Com Pode, certeza. por que não? Claro. Não é? Fala pra eles que logo vai chegar um convitinho pra eles. Tá ótimo. Pessoal, estamos chegando ao fim, infelizmente. Foi muito rápido, mas foi muito rico. Você gostou do episódio? Curte aí, compartilha com seus amigos e com seus inimigos também, como eu sempre digo, porque a informação tem que chegar para todo mundo. E aqui você sabe, né? O Jurídico diz que pode!